Nesse vídeo eu tenho como missão te explicar da forma mais rápida possível que eu consiga, né, como desbloquear os 3 níveis da consciência, para que você possa construir uma vida mais leve, divertida, com entusiasmo e com disposição. Isso é totalmente atingível, né? Eu mesma consegui sair desse estado de um vazio profundo e construir uma nova vida para mim. Assim como muitas das minhas alunas, usando uma metodologia simples, totalmente descomplicada, prática, mas muito profunda. Então, se você está iniciando a sua jornada de busca e transformação, ou mesmo se você já é uma buscadora de carteirinha, né, como eu costumo chamar, alguém que já está nesse caminho há algum tempo, mas que ainda não conseguiu atingir os resultados que você deseja, ou conseguiu ir até um tanto e depois sente que estagnou, entrou num platô e que a vida não evolui mais, assiste esse vídeo com carinho, com bastante atenção, que com certeza ele pode te ajudar nessa sua busca com as respostas que você ainda não encontrou e te conduzir por um caminho de transformação e dos resultados que você tanto vem buscando. Eu vou colocar aqui qual é o meu intuito principal com essa aula, né? Eu tenho a meta mínima de te trazer clareza, de trazer respostas para essa demanda constante que eu recebo, né? Que é como sair da sensação de vazio interno, dessa busca por algo que nem eu mesma sei o que é. Eu costumo chamar de gangorra emocional, que é quando em uma hora tem uma necessidade desesperada de busca, de conquista, e depois vem uma sensação de vazio profundo, de apatia. Então você fica oscilando entre esses dois extremos, né? Altos picos de adrenalina, ou seja, quer fazer, quer buscar, quer mudar, quer transformar, e logo na sequência, baixíssimos níveis de dopamina e serotonina, que é quando vem o desamparo e a apatia. Então, a minha missão hoje aqui é te mostrar o caminho, um caminho possível de se atingir isso. E lógico que isso não vai acontecer da noite para o dia. É uma jornada, é um processo. Eu vou te mostrar por onde você deve seguir, o que você deve fazer, e ao longo do tempo, conforme você vai colocando em prática, você começa a perceber os primeiros resultados. A transformação começa a acontecer. E isso depois é crescente, contínuo e permanente. Enquanto você estiver disposta a crescer e evoluir nesse processo. E eu espero que você trilhe exatamente esse caminho, para que você possa viver essa nova vida com liberdade, com autenticidade e conectada com quem verdadeiramente você é. Vamos lá? Vamos primeiro, então, comprovar se essa metodologia funciona de verdade ou não. A metodologia ela é baseada em 7 pilares. Esse estudo sobre constelação familiar, ele demonstra como os padrões familiares influenciam comportamentos e emoções ao longo das gerações. E ele conclui que as constelações sistêmicas, ao explorar as dinâmicas familiares ocultas, ela tem mostrado eficácia terapêutica em facilitar a resolução de conflitos emocionais e comportamentais. E epigenética e da ambiência, né? Ambiência é o ambiente físico e emocional e social onde a gente se encontra. Mostra que os traumas e as emoções também podem ser transmitidas de geração em geração e que afeta o nosso comportamento e a forma como nós tomamos decisões. Só que a epigenética também, ela mostra que os nossos genes
não são o nosso destino. Ou seja, não é como se fosse um carimbo que vai ser daquele jeito e pronto porque está na sua genética. As experiências que a gente vive e o ambiente que a gente está, eles podem ativar ou desativar genes. E isso molda as nossas respostas para o mundo. Isso quer dizer que quando nós mudamos o nosso ambiente interno e externo, nós podemos literalmente mudar a nossa vida. Outro estudo sobre neurociência, né? Ele demonstra que as nossas crenças e as nossas emoções podem reprogramar o nosso cérebro. E isso altera os padrões através de novos estímulos e cria mudanças mais duradouras por meio da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar novas conexões. Quando a gente aplica técnicas que fortalecem essas novas conexões, nós desbloqueamos o nosso potencial para decisões mais assertivas. Esse outro estudo sobre física quântica explora como que as observações e a intenção pode afetar a realidade física. Então, esses estudos sugerem que a nossa consciência desempenha um papel crucial na formação do mundo ao nosso redor, apoiando a ideia de que as nossas intenções podem influenciar a nossa vida e o nosso ambiente. No contexto, a teoria dos campos mórficos, proposta por Rupert Sheldrake, complementa a física quântica ao sugerir que há um campo de energia e informação que conecta todos os seres e que padrões de comportamento e conhecimento são transmitidos através desse campo. Inclusive tem um livro muito interessante que chama O Campo, e lá a autora ela aborda diversos experimentos realizados através do campo. Então, se é um tema que você gosta, é um livro muito bom para que você possa aprofundar nesse tema. Já a psicanálise, especialmente através dos estudos de Reich, explora que os traços de caráter se formam com base em bloqueios emocionais e traumas. E esses traços são estruturas psicológicas que influenciam nossa forma de reagir emocionalmente e de lidar com desafios. A neurociência explica que essas reações estão profundamente enraizadas em redes neurais formadas nas primeiras experiências da vida, enquanto que a psicanálise aprofunda a compreensão de como esses padrões afetam a nossa psique e o comportamento ao longo da vida. Já esse estudo sobre psicossomática e cura emocional, que é o nosso sexto pilar, é a integração entre corpo e mente. E a ciência tem mostrado que o nosso corpo é um espelho das emoções e pensamentos que a gente carrega. A psicossomática, ela evidencia como os traumas e as emoções não resolvidas podem se manifestar fisicamente. E a liberação dessas energias armazenadas através de práticas como respiração, meditação e movimento corporal é essencial para uma transformação completa. E o nosso sétimo pilar, que é a espiritualidade, né? No contexto da metodologia, não representa crença nem dogma, mas trata da conexão com o que transcende a matéria, com aquilo que nos conecta ao todo e nos permite acessar um sentido maior para a nossa vida. Estudos mostram que a prática espiritual promove bem-estar emocional e uma sensação de pertencimento, que é essencial para qualquer transformação. E esses são os 7 pilares da metodologia, né? Então, a gente tem uma metodologia pautada em ciência, em comprovações, em experimentos científicos. E para quem que é esse programa, né? Eu mapeei 5 principais tipos de mulheres que eu acredito que podem ter resultados significativos com esse programa.
Então, eu vou falar sobre esses 5 perfis e você vê aí em qual deles você sente que você se encaixa melhor. Então, o primeiro perfil é para mulheres que sentem que estão sempre correndo atrás, mas que nunca chegam a lugar nenhum. É a Mulan, né? É o personagem Mulan. A Mulan, ela luta incansavelmente para proteger a família e o seu país. Mas, no processo, ela enfrenta constantes barreiras e desafios que fazem ela sentir que o esforço dela nunca é suficiente. Então, é a mulher que continua lutando, mas sente que está presa num ciclo de esforço que nunca leva para o lugar de que ela deseja. Ela se sente, é como se ela se sentisse condenada a empurrar uma pedra montanha acima. E toda vez que ela está chegando perto do topo, a pedra rola e volta lá para baixo, obrigando ela a começar tudo de novo. Então é um ciclo interminável de esforço sem progresso. Ela está constantemente buscando soluções, mas parece que nada funciona. Então a vida ela entra num ciclo de esforço e de frustração. O segundo perfil é para quem sente que está preso em padrões repetitivos. É a personagem June. A June se vê presa num sistema opressor, onde não importa o quanto ela tente lutar ou se libertar, parece que sempre ela é puxada de volta para a mesma realidade. Ela é aquela sensação que você está como se estivesse presa num looping temporal, vivendo o mesmo dia repetidamente. Não importa o que você faça, os mesmos problemas, os mesmos desafios sempre retornam, especialmente nas áreas do dinheiro, relacionamentos e autoestima. O terceiro perfil que eu mapeei é da mulher que sente um vazio interno e que não sabe como preencher, que é representada pela Liz aqui, a personagem Liz. A Liz abandona uma vida aparentemente perfeita para buscar algo que preencha o vazio dentro dela. Então, é aquela mulher que, apesar de uma vida aparentemente funcional, sente uma profunda insatisfação e busca algo que traga sentido e realização. Parece que sempre está faltando alguma coisa, mesmo quando as coisas parecem tudo bem por fora. O quarto perfil mapeado é para quem já tentou de tudo, mas ainda sente que está estagnada. É a Cheryl. A Cheryl passa por inúmeras terapias e experiências, mas ainda sente profundamente perdida e presa. Então, a mulher que já explorou muitos caminhos, mas ainda sente que algo profundo impede ela de avançar. Ela já leu livros, já fez curso, já tentou terapia, mas ainda algo profundo e invisível está impedindo a Cheryl de avançar. E o quinto perfil mapeado é para quem sabe que merece mais, mas não se sente permitida a ter uma vida próspera. Não tem permissão para essa vida, que é representada pelo personagem da Elsa. A Elsa sabe que tem poderes extraordinários, mas durante muito tempo se sente incapaz de expressar seu verdadeiro potencial por medo e pela crença de que não tem o direito de ser quem realmente ela é. Então, é a mulher que sabe que merece mais, mas precisa superar algumas barreiras internas para aceitar o seu poder e a prosperidade. Internamente, ela sabe que é capaz de muito mais, mas sempre tem uma sensação de que não é o momento, não é o seu momento ainda, ou que não tem direito a certas coisas, como o sucesso e a prosperidade. Perfis da mulher que eu mapeei, que eu acredito que o produto possa transformar e fazer muita diferença. Esse é o depoimento da Cris, e o que a Cris fez foi aplicar a metodologia.
a metodologia que eu vou te mostrar daqui a pouco. E se você aplicar na sua vida, com certeza você vai conquistar liberdade emocional, dinamismo, energia, motivação, leveza e alegria de viver, assim como a Cris. Vai de verdade ter a sua vida transformada. A Cris e outras mulheres tiveram resultados porque entenderam como funciona o mecanismo que as mantinha presa, reféns desses padrões repetitivos, e aprenderam ferramentas que as ajudaram a transformar tudo isso. E é o que você precisa, do conhecimento certo aliado com as ferramentas certas. E se você quiser saber o mesmo que as outras confrades da Confraria da Mulher sabem e estão aplicando na vida delas, eu te convido a assistir esse vídeo. E o que foi que aconteceu, né? Como foi que eu entrei para esse mundo do autodesenvolvimento? De onde é que veio a minha história? Só para você ter um pouco de contexto. Durante toda a minha infância e a adolescência, houve muita falta. Então, escassez de dinheiro, de comida, de atenção, de estrutura familiar, com pais ausentes emocionalmente. Eu vivia num lar onde os meus pais estavam presentes, mas emocionalmente ausentes. O meu pai era um homem muito severo, ele tinha uma cultura, ele vinha, né, de uma cultura muito rígida e machista. Um dia, finalmente, minha mãe fugiu de casa. Eu já devia ter 13 para 14 anos, e menos de um ano, a minha irmã fugiu também, e eu assumi a responsabilidade pelos dois mais novos. É como se eu tivesse me transformado na mãe, né? Então eu acabei assumindo esse papel e essa responsabilidade. Eu não trabalhava, porque meu pai dizia: mulher não trabalha, né? Filha minha não precisa trabalhar. Com 22 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa de material médico, como assistente financeira. E foi nessa empresa, né, que eu construí a minha carreira profissional. Eu não tinha experiência nenhuma, mas o fato de eu ser autodidata me ajudou bastante a aprender muito rápido e conseguir crescer. Então, em 5 anos, eu me tornei a gerente geral e depois, mais para frente, a administradora da empresa. Na verdade, nesse momento, né, que eu me tornei gerente geral e depois administradora, era uma distribuidora e 2 fábricas de material médico. Só que eu já tinha aquele perfil de workaholics e de abraçar tudo, de me responsabilizar por todas as coisas. Então, tinha vezes que eu nem dormia pensando em como no dia seguinte eu ia pagar as contas da empresa. E nessa época, eu estava no início da faculdade, começando a faculdade, e eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Então, eu tinha, nesse período, um bebê recém-nascido, eu estava cursando a faculdade e eu tinha a responsabilidade de 3 empresas. Inclusive, eu nem cumpri a licença maternidade inteira, né? E eu voltei antes. Quando a gente olha de fora, né? Olhando de fora, parece uma vida perfeita, né? Da pobreza a uma vida profissional de sucesso, né? Administradora, cuidando de 3 empresas, casada, com um filho lindo nos braços, casa, carro. É uma vida perfeita. O que mais que alguém poderia querer? Quem olhava de fora tudo isso, eu tinha construído algo e a vida perfeita, a vida dos sonhos. Só que a verdade por trás das cortinas, né, nos bastidores, é que eu me sentia extremamente infeliz. Não estava bem com o meu casamento, eu não me sentia amada, eu era responsável por tudo, eu fazia tudo sozinha, então eu geria casa, eu geria filho, marido, tinha todas as responsabilidades do trabalho, tinha faculdade para terminar e sentia um vazio muito grande que nada preenchia.
uma dor no meu peito, uma coisa que eu não conseguia explicar. E isso me fazia me sentir muito culpada. Eu sentia muita culpa, porque realmente, olhando e falar de onde eu vim, para onde eu estou em tão pouco tempo, parecia que eu estava sendo ingrata com aquilo que eu sentia. Mas o fato é que eu sentia uma falta de algo, um buraco interno que eu não conseguia dizer e não sabia como preencher aquilo, né? E no fundo eu usava o trabalho para tentar suprir aquele vazio, para tentar esquecer toda essa tristeza, não pensar em toda essa dor que eu carregava. Sentia que eu não pertencia a lugar nenhum, e nisso foi desencadeando depressão, burnout, até um dia que eu quase perdi minha vista, eu realmente quase fiquei cega. E então eu decidi que eu precisava fazer algo por mim. Falei, eu preciso fazer algo por mim. Eu preciso achar de verdade um caminho que me conduza a um outro lugar. Porque do jeito que tá, eu vou acabar adoecendo ainda mais. E aí eu comecei a minha jornada de busca. Me tornei uma buscadora. E eu precisava encontrar uma forma, um jeito de sair daquele fundo de poço que eu me encontrava. Eu estava no fundo do poço. E foi um caminho muito longo. Buscando, procurando e juntando peças de um quebra-cabeça que é muito complexo, né? Um quebra-cabeça chamado vida, universo, criação, materialização. Um manual da vida que a gente não recebe quando a gente nasce. Então, juntar todas essas peças foi algo bastante desafiador. Eu não sabia por onde começar, mas eu sabia que eu não queria mais adoecer. Eu não queria mais sentir aquele vazio, aquela tristeza. Eu não queria mais me sentir excluída, menor do que as outras pessoas. Eu não queria mais viver relacionamentos tóxicos. Eu tomei uma decisão. E quando a gente toma uma decisão, a gente precisa pagar o preço. A gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. E eu decidi, me comprometi comigo mesma que a partir daquele momento eu iria pagar o preço. Eu iria fazer aquilo que precisa ser feito. Então eu me comprometi. E aí eu mantive o meu foco. Então eu comecei estudando física quântica. E a física quântica, para mim, foi um divisor de águas. Eu consegui entender porque, por exemplo, a minha vida profissional tinha andado e andado tão rápido e eu tinha conseguido tanto sucesso e as outras áreas da minha vida eram todas impacáveis. Eu estudei fisiologia e comecei a entender como que a minha alimentação me mantinha naquele ciclo, né, presa naquele ciclo de depressão e de apatia. Estudei psicanálise para compreender as dores e como que todas aquelas dores que eu tinha, né, aqueles sentimentos e quando que elas foram instaladas, de que maneira aquilo tudo aconteceu. Estudei neurociência para entender como que a nossa mente influencia nos nossos comportamentos e nos nossos hábitos. Estudei as constelações familiares para descobrir os padrões inconscientes que me mantinham presa, patinando, sem sair do lugar. Estudei espiritualidade e filosofia. A epigenética, que me ensinou como o meio influencia no nosso comportamento e também altera o nosso DNA. Então foi uma longa jornada. E para ser sincera, que ainda não terminou. A vida está em evolução contínua. Sempre tem algo para a gente aprender e para a gente desbloquear. E é isso que você vai aprender. Só que de uma forma organizada, fácil, descomplicada e prática. Que é isso que eu ensino. Um caminho mais suave, uma guiança, sem que você precisa ler mais de 100 livros, assistir mais de 100 palestras, fazer várias formações, como foi o que eu fiz.
E o mais importante de tudo é na sequência certa. Então, quando você pega todos esses conhecimentos e você usa esses conhecimentos e as ferramentas na sequência certa, o resultado aparece mais rápido. É muito mais eficaz. E o que eu tenho percebido nesse tempo é que as pessoas têm muita pressa, querem resolver tudo de uma vez só, afobadas pela solução que resolva tudo de uma única vez. Mas não é assim que acontece. Não adianta ter pressa, nem querer pular a etapa. Tem que seguir o caminho, passo a passo, devagar, mas constante, sentindo cada resultado, e cada pequeno resultado somado com o outro vai se transformando num resultado poderoso. E foi por isso que eu criei o método. Porque quando eu comecei, eu também queria resolver tudo de uma vez só. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo e aprendendo que as pequenas vitórias, as pequenas transformações têm um impacto muito grande, e cada uma delas, por si só, já promove uma grande mudança e um alívio, paz e conforto. Eu costumo dizer para as minhas alunas assim que quando elas tinham 6 anos de idade, né, e entraram para a escola para alfabetizar, elas não estavam lá pensando e preocupadas que elas queriam se formar em medicina, engenharia, não estavam pensando nisso, né? Porque senão elas não iam sair do lugar. Ela não ia conseguir alfabetizar uma criança que está ali alfabetizando e pensando que no que ela tem que no que falta, não consegue aprender a alfabetizar. Então é por isso que o ensino ele é justamente dividido em etapas, em partes. E naquele momento, tudo que você precisa é o quê? Se preocupar em aprender a diferenciar vogais de consoantes, só isso. Você não precisa aprender, pensar que tem teorema de Pitágoras, achar raiz quadrada de nada. É uma coisa, naquele momento é só aquilo. Então, nessa jornada é a mesma coisa. E eu jamais vou te prometer que você vai resolver tudo de uma vez, porque não é assim que funciona. É por partes. A primeira etapa é identificar e desfazer emaranhamentos. A segunda etapa, construir uma mente forte e saudável. A terceira etapa é liberar medos. A quarta é transformar crenças. A quinta é a sua identidade. É assim que o método funciona. E quando você vê, a sua vida foi transformada por partes, por etapas. É um pedacinho de cada vez, que conforme você vai juntando, se torna uma grande engrenagem, uma engrenagem robusta e complexa. É pedacinho por pedacinho. E quando a gente olha para o pedacinho, fica mais simples. E eu chamo, né, a metodologia, eu chamo isso de crescimento contínuo e permanente. É o desbloqueio da prosperidade de uma forma crescente, contínua e permanente. E para isso, dentro da metodologia, você vai usar as ferramentas como os 2 P's da prosperidade e depois aquilo que eu chamo de da match com a prosperidade. Quando você passa por esse processo dos 2 P's e de dar match, você se torna alguém mais confiante, mais alegre, mais motivada, mais cheia de energia, mais cheia de disposição, se sente respeitada, amada, realizada, mais leve, mais feliz. Tudo ao seu entorno muda, né? A forma como você se relaciona, o seu trabalho, a relação com o dinheiro. Então, existe aí uma grande mudança, uma grande transformação. E depois disso, você vai usar aquilo que eu chamo de mandala da prosperidade. Você vai rodar o PDCA para que esse seu crescimento seja contínuo e permanente. Sempre você possa crescer e evoluir. E eu vou te mostrar como eu transformei em partes e numa sequência lógica que torna o processo mais simples e aplicável.
Não importa como você esteja hoje, qual o seu grau de conhecimento, nada disso importa. Eu simplesmente peguei algo muito complexo e transformei em algo simples. Isso é uma habilidade que eu tenho. E eu disse simples, eu não disse fácil, porque de verdade não é como num passe de mágicas. Passe de mágica, né, é um pensamento infantil. Enquanto você buscar por alguma coisa que resolva as coisas assim, do nada, você não vai conseguir sair desse ciclo que você se encontra hoje. Tenha em mente que é um processo, de que é uma jornada, é um caminho, é um novo estilo de vida. Então é sem pressa, é viver o processo sem se preocupar com a chegada, é desfrutar o caminho. Apreciar, como se você estivesse escalando uma montanha, apreciar a vegetação, olhar as aves, o pôr do sol, curtir essa subida. Combinado? Todos esses sentimentos de vazio, de se sentir impostora, falta de valorização, tudo isso é resultado de bloqueios emocionais e emaranhamentos sistêmicos. Por que dói? Quantas mulheres não conseguem tomar uma decisão? Eu mesma não conseguia tomar decisão. Por exemplo, de sair da relação que estava me matando, que estava me sufocando. Eu não conseguia fazer algo por mim. Eu procrastinava, eu me sabotava, e talvez você viva exatamente isso. Não conseguia desfrutar. Eu tinha dinheiro, eu podia sair, eu podia passear, curtir meus filhos, mas eu não conseguia. Eu não sentia prazer. Eu tinha um sentimento de culpa, de não poder fazer aquilo. Consegue identificar alguns desses sentimentos? Isso tudo vem de uma camada muito mais profunda. A camada da insegurança, da vergonha, da inadequação, da comparação. Isso bloqueia a vida. É como se houvesse uma barragem que não deixa a vida fluir. E é por isso que os relacionamentos vão mal, o dinheiro entra e sai como se escorregasse pelas mãos, ou entra, mas você não consegue usufruir dele. Os projetos e os planos vão ficando encostados, abandonados em alguma prateleira da vida. E aí vem procrastinação, comparação, julgamento, crítica, invalidação. Começa a adoecer. Tudo começa a se somatizar no corpo. E é nesse ponto, é comum eu ouvir as mulheres falando para mim assim: minha vida tá travada, minha vida não anda, nada funciona, minha vida tá um caos, eu já não sei mais o que fazer. E uma coisa que eu descobri na minha busca é que a maioria dos métodos são baseados na psique masculina, que é focada, né? A psique masculina ela é focada, ela é direcionada, ela é pragmática, ela é racional. Já a psique feminina ela é sensível, emocional, apaixonada, criativa, lúdica. É o oposto da masculina. Porque a gente é mais. A psique feminina é mais romântica, idealista, sonhadora. Enquanto que dá base para um homem é o trabalho, para nós mulheres são as relações, os relacionamentos. O alicerce do homem é o trabalho, o alicerce das mulheres são as relações. E aí, quando a gente precisa crescer muito cedo, amadurecer muito cedo, como foi o meu caso, que aos 14 anos eu vivi responsável por 2 crianças menores. Além disso, já vinha de um histórico de ausência emocional dos pais, então eu tive que crescer para cuidar de mim mesma. Então, se isso aconteceu com você, quando a gente vem dessa fase de que a gente precisa de um amadurecimento muito precoce, coisas que acontecem que fazem com que a gente amadureça antes do tempo, a gente acaba assumindo uma psique masculina, que é uma psique de luta, de vencer, de batalhar. Dentro de todos nós temos essas duas energias, a masculina e a feminina. Só que nós, mulheres,
nos movimentamos, ou deveríamos nos movimentar, movidas, guiadas por essa energia feminina. Então, a gente devia nós deveríamos nos movimentar para a vida, guiadas pela energia feminina. Mas quando alguma coisa acontece na nossa infância, a gente aprende a se mover pela energia masculina. E quando isso acontece, a vida vira uma batalha. Então é aquela história de matar um leão por dia. A gente sufoca a nossa psique feminina, quem verdadeiramente nós somos. A gente se perde de nós mesmas. E essa parte sufocada é que gera um bloqueio no fluxo da prosperidade na nossa vida. Eu faço, mas eu não fico. Quantas mulheres fazem sucesso, fazem dinheiro, mas do nada perdem tudo? É um ganha e perde constante. Ou fazem e o resultado não vem. Então é aquela luta constante de fazer, fazer, fazer e não ver resultado. E aí olha para o lado e vê alguém que faz muito menos colhendo resultado. E ela que se esforça tanto não consegue nada. É como se ficasse patinando o tempo todo. E ainda tem aquelas mulheres que não conseguem se mover, ficam travadas, não conseguem sair do lugar. Querem fazer, mas não conseguem. Então, comprem vários cursos, não fazem. Entra numa mentoria, não coloca nada em prática. Vão para academia, pagam academia, mas não vão. Marcam um compromisso, não aparecem. E o que eu descobri é que todas essas mulheres, elas tinham algo em comum. Uma psique masculina no comando. Uma falta de pertencimento e merecimento. Uma falta de permissão. E isso tudo desorganiza o equilíbrio de troca. Então, essas mulheres sempre dão mais e recebem pouco. No relacionamento, no trabalho, na família, com os amigos. Elas sempre dão demais e recebem quase nada, um pouquinho. Então, existe um desequilíbrio nas trocas. E aí, eu entendi que existem basicamente dois grupos de mulheres. As que têm permissão para fazer, mas que não têm permissão para receber. E aí essas se aliam com a psique masculina. E o resultado é burnout, depressão, ansiedade, transtorno de pânico. E o outro grupo é o grupo daquelas que não têm permissão nem para fazer. Elas também têm um feminino profundamente ferido. Elas têm uma dificuldade em lidar com esse feminino. É por isso que a vida não flui. Então são mulheres que abrem mão dos seus sonhos, que se dedicam única e exclusivamente ao marido, aos filhos, que não fazem o que querem, mas o que não desapontam os pais, a família, a sociedade. Ela está sempre olhando para fora, tentando agradar e nunca olhando para elas mesmas. É aquela mulher que não faz o que ela quer, mas ela segue a carreira do pai, porque o pai quer que faça aquilo. Ela vai trabalhar com o marido, ou ela vai trabalhar com algo que alguém disse que ela deveria fazer exatamente aquilo. Entende agora por que eu sempre falo, e eu bato sempre nessa tecla de que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro? Muitas dessas mulheres têm dinheiro, mas elas ficam presas num ciclo de escassez. Escassez emocional, escassez afetiva, escassez profissional, escassez de saúde. Então elas estão sem prosperidade. Elas têm dinheiro, mas não têm energia, não têm disposição, não têm saúde para viver a vida que elas tanto desejam. Simplesmente porque elas não têm permissão para serem felizes, para terem bons relacionamentos, para desfrutarem, para se divertir. Quando não se tem permissão, não consegue seguir adiante. E isso acaba gerando uma falta de merecimento. Só que para merecer, primeiro eu preciso pertencer. E aqui entra a base da metodologia, do método PDCA.
Então, primeiro a gente trabalha o pertencimento, as minhas raízes, de onde eu vim, a base, a estrutura. Eu preciso estar firme, ter um alicerce sólido para poder seguir adiante. Esse é o primeiro P da prosperidade, que é o pertencimento. Depois, a gente vai trabalhar o quê? A permissão. Quais são as raízes sistêmicas que te impedem de receber, de fazer, de ter, de desfrutar, de viver? A quem você está sendo leal? Para que a gente possa pertencer, nós nos tornamos leais aos nossos pais, leais aos nossos antepassados, leais às nossas histórias, leais às lutas dos nossos ancestrais, às dores, os medos, os infortúnios, as derrotas, as perdas, as faltas, os fracassos. A gente se torna leal a tudo isso. Desemaranhar. Quando você se desemaranha de tudo isso, você recebe o quê? Permissão para viver. Permissão para seguir adiante. Permissão para receber. Eu preciso estar aberta, ter permissão para poder receber as coisas. Isso é o que eu chamo no método de 2 P's da prosperidade, que é o pertencimento e a permissão. Depois que eu pertenço e tenho permissão, então aí eu posso trabalhar o merecimento. Me saber digna de afeto, de atenção, de reconhecimento, de prosperidade. Então eu pertenço, tenho permissão e me sinto merecedora, sinto que eu mereço. Aí eu posso receber. Antes disso eu não consigo receber. Eu tenho muita crítica, por isso que a vida é uma escassez. Agora, eu mereço. E aí, eu me abro para receber. Para receber amor, reconhecimento, dinheiro, propostas de trabalho, saúde, bons relacionamentos, boas ofertas, boas amizades. E depois disso, você pode dar mais um passo. É aqui que a gente vai avançar um pouco mais, que é dar um passo em direção ao equilíbrio de troca. Eu aprendi a dar e a receber. Não só eu dou, agora eu estou aberta para receber. Antes eu só dava, porque eu não tinha permissão para receber. Eu não sentia merecimento para receber. Então eu não conseguia receber. Então, quando eu organizo essa parte, eu posso começar a receber também. Então, eu entro num equilíbrio. Eu dou equilibrada com aquilo que eu recebo. É por isso que eu chamo de dar match com a prosperidade. Por quê? Porque eu tenho merecimento, que é o M, e aí eu tenho o equilíbrio de troca, ET. Então, o match, na verdade, é MET. Eu só fiz uma brincadeira com a sonoridade. Mas você dá match com a prosperidade. Por quê? Porque eu mereço e eu tenho equilíbrio nessa troca. Então, o meu dar e receber é equilibrado. E por isso que eu já não fico mais tão crítica, porque eu dou e recebo. Existe uma harmonia. Então, esse merecimento mais o equilíbrio de troca é o que na metodologia eu chamo de dar match com a prosperidade. E é assim que você libera todos os nós que te impedem de prosperar e ter a vida que você tanto deseja. O método PDCA de desbloqueio, ele transforma uma caminhada longa e complexa num passo a passo, simples e possível. É fazer uma ação todos os dias. E é por isso que eu desenvolvi, eu criei o caderno do eu, que é um caderno com atividades práticas e os exercícios que você vai ter dentro da plataforma para você praticar todos os dias, desenvolver. São as ferramentas que você precisa além do conhecimento. Então, você vai desenvolver o conhecimento, vai ganhar conhecimento para ampliar a sua consciência e vai fazer os desbloqueios com as ferramentas certas. E para isso você tem o caderno do eu, que é esse caderno lindo, bonito que eu desenvolvi, com as ferramentas necessárias e as ferramentas que estão dentro da plataforma também. Todo dia uma ação.
E não é no mesmo dia que vem o resultado dessa ação. Ela vem com o tempo. A ação é hoje, mas ela é uma sementinha que você plantou e que você vai colher futuramente. E todo dia você planta uma sementinha e quando você vê, você tem muitas árvores crescendo, muitos frutos para você colher. É a junção de várias pequenas ações, de cada atividade que você faz, vai fazendo um micro movimento que impacta no todo, em todo o seu resultado. E aí a vida começa a melhorar. E para você continuar nesse processo, foi que eu criei a Mandala da Prosperidade, para você rodar o PDCA. Sempre que aparecer um novo desafio, você roda o PDCA. Você vai trabalhar a permissão, então você vai se permitir receber, vai se permitir desfrutar. Recebeu, é hora de transbordar, que é a sua contribuição. É o seu transbordo para o mundo. Sempre com as suas raízes firmes, fortalecidas pelo amor e pela sua fé. A fé na vida, numa energia superior que guia todos nós. Quando nós temos fé na vida, nós sentimos que nós somos amadas, não pelo aquilo que a gente pode oferecer para o outro, mas simplesmente por a gente ser, por eu existir, por eu estar aqui, por eu ser quem eu sou. Isso é amor. E é desse amor, dessa certeza de amor, que cada vez eu me permito mais, eu me permito receber mais, transbordar mais, e me sinto cada vez mais amada, mais pertencente, mais una com o todo, com uma fé inabalável na vida. Então eu não tenho mais aquela sensação de vazio, aquela sensação de falta, de que tem algo que está me faltando. Não, porque eu faço parte, eu estou presente aqui. Eu mereço ser amada, não pelo aquilo que eu posso entregar para ninguém, mas simplesmente por eu ser quem eu sou, por eu estar aqui. E como eu tenho tanto amor, eu recebo tanto amor, só por eu ser quem eu sou, eu transbordo. E é nesse transbordo que eu ofereço, que eu contribuo com o todo. Então não é que na vida não vai ter mais problema, mas sabendo, quando eu sei que aconteça o que acontecer, eu vou ter força, coragem e ferramenta para passar por aquilo, porque assim, a tempestade vem, mas o quê? As árvores fortes e bem enraizadas, elas ficam. A tempestade passa e elas ficam. Continuam crescendo, florindo, dando frutos e transbordando. E o que é que te afasta dessa vida incrível, né? Cheia de energia, disposição, com saúde, alegria, bons relacionamentos, paz, tranquilidade, equilíbrio emocional, dinheiro, uma vida que vale a pena ser vivida? O que te afasta do seu sonho? O que te afasta de viver essa vida? O que te afasta de ser feliz e viver bem? É o medo. Aqui está você e aqui está o que você deseja. Essa vida que você quer. E aqui no meio, bem aqui no meio, está o medo. Se você bate no medo, você nunca vai chegar aqui no seu desejo. Você nunca vai conseguir chegar aonde você quer. E aí tem muita mulher que diz assim: eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo de não ter tempo. Tenho medo de comprar e de não ser para mim. Tenho medo de que não funcione. Se você ficar no medo de não conseguir, se paralisar pelo medo de não conseguir os resultados que você deseja, você não vai conseguir mesmo. Se você não começar, se você não tomar uma decisão agora, e eu também precisei lá atrás tomar uma decisão. Agora, se você tomar essa decisão, se você se comprometer a pagar esse preço, ou seja, fazer aquilo que precisa ser feito, se você quer mesmo mudar a sua vida, transformar os seus resultados que você vem tendo, só depende de você, da sua decisão, porque o resto está tudo aqui.
Quantas mulheres já conseguiram? Então, não tem sentido, você também consegue, né? Eu costumo dizer que se alguém fez, alguém conseguiu. Então, todos nós temos potencial. É só a gente querer se comprometer e fazer. E se eu não tiver tempo? Eu vou dizer para você que tempo é prioridade. Qual é a sua prioridade? Vai deixar chegar num ponto de adoecer, quase ficar cega, como aconteceu comigo? Você está faltando acontecer mais o que para você? Uma doença grave, né? O que mais precisa para que você possa tomar uma decisão? Tome essa decisão de ser sua prioridade agora, para que você se coloque como prioridade. Medo de que não funcione. A gente tem aí os relatos, né, os depoimentos. É só aplicar. É só aplicar que você vai ver que vai funcionar. Medo de perder dinheiro, de comprar e perder o dinheiro. O valor do programa hoje está R$ 997. E você ainda tem 7 dias de garantia. Isso quer dizer que se você entrar, assistir às aulas, não gostar, você perde seu dinheiro de volta. Não tem como você perder. Agora, quanto vale a vida que você sonha? Percebe sua falta de permissão e merecimento aí, né? Não se permitir comprar um programa que vai solucionar, porque você não tem permissão para solucionar, você não tem permissão para isso. Então você precisa tomar essa decisão agora e passar por isso. Não tem permissão para investir um valor tão pouco em você mesma. Não merece ter tempo para se dedicar para você. Então, até quando você vai continuar desse jeito? Sem permissão, sem merecimento, até quando? Eu posso trazer a solução até aqui para você, mas eu não posso aplicar ela para você. Até aqui eu posso vir, o resto é com você. Então, o que você precisa agora é escolher você, se priorizar, querer essa transformação de verdade, desejar de verdade essa transformação que você tanto fala. Quer ver uma coisa? Vamos ver aqui no Google quanto custa uma consulta com um psicólogo. Com um profissional não tanto qualificado, começando inicial R$ 100, com um profissional mais qualificado, no mínimo R$ 300, ou seja, 3 consultas pagou o investimento que você vai fazer aqui. E com 3 consultas num psicólogo, você não resolve essas questões. E não resolve por quê? Porque você já deve ter procurado várias vezes várias soluções e não conseguiu resolver. Então você sabe que não resolve. Então, que medo é esse de tomar uma decisão e iniciar? Provavelmente é falta de permissão, é falta de merecimento e você precisa decidir até quando você quer viver, vai querer viver desse jeito. Lembra daquilo que você quer, do seu objetivo e esquece o medo. O que você quer? É um relacionamento feliz? É preencher o vazio? É se sentir livre? É tranquilidade? É energia e disposição? É mais saúde? É se sentir valorizada? Se sentir amada, respeitada, realizada? No meu caso, eu consegui todas essas coisas que eu tô falando. Me senti inteira, feliz, realizada, amada. O vazio que eu sentia desapareceu. A dependência emocional sumiu. A necessidade de validação o tempo todo. O sentimento de impostora, tudo isso foi embora. Eu não tenho mais medo da vida, medo das pessoas, do que vão pensar sobre mim, se vão me julgar. Eu não preciso ficar mais provando nada para ninguém. Eu trabalho com o que eu gosto, coloco o meu servir no mundo e transbordo. E aí eu sou recompensada por tudo isso. O dinheiro hoje entra e fica. Eu usufruo desse dinheiro, desfruto do que ele pode me dar. E tudo isso que eu conquistei, eu quero que você também conquiste. Que você também se sinta leve, feliz, realizada, que você possa também desfrutar da vida, que você também possa viver uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a transformação que eu quero para a sua vida. Porque a vida é maravilhosa, ela não é uma guerra, ela é um presente. Ela é um presente divino, justamente
O presente, o nosso momento atual se chama presente porque ele é um presente. Um grande presente de Deus. E exatamente nesse momento, enquanto você está aqui assistindo esse vídeo, tem um monte de oportunidades esperando por você. São pessoas que te respeitam, te valorizam, lugares para você conhecer, um monte de coisas para você fazer, para você viver. E você só precisa de permissão para receber tudo isso. Liberar a permissão é o que mudou a minha vida. E com certeza vai mudar a sua também. E você não precisa muito. Agora você precisa só dar o seu primeiro passo, um pequeno passo. Todo dia, uma pequena ação, todos os dias. E se você quiser construir uma vida mais leve, divertida, com entusiasmo e disposição, cheia de energia, com alegria e prosperidade, eu vou te convidar para clicar aqui no link que está aqui embaixo e fazer a sua inscrição agora mesmo. O acesso é imediato. Comprou, você imediatamente já vai ter acesso à Confraria da Mulher. Custa R$ 997 e você pode dividir em 12 vezes. Isso vai dar 12 vezes de R$ 99, alguma coisa assim. E é isso. Eu espero que você tome essa decisão, entre e seja muito bem-vinda à nossa confraria, a nossa Legião de Mulheres Transformadas.